O ponto alto da disputa política é quando as ideias de um grupo se confundem com as ideias gerais dominantes. É com muita felicidade que a gente inaugura hoje o canal Ética Política, onde a gente pretende falar sobre política, filosofia, economia, temas importantes, toda segunda-feira, com um viés conservador. E a gente acredita que já dizer de início que nosso viés é conservador faz parte da honestidade intelectual que a gente pretende ter com vocês que nos assistem. Acreditamos que todo mundo tem um viés, é preciso deixar esse viés claro para quem está nos assistindo. A frase que deu início a esse vídeo é do Friedrich Hayek, um dos nossos principais autores ali, o que a gente mais gosta, que acredita que o sucesso de uma escola econômica se dá quando ela deixa de existir como escola e passa a fazer parte do pensamento geral dominante. Isso também é aplicável na política, porque a política nada mais é a forma e o jeito que o homem se organiza na sociedade. É claro que para essa organização a gente precisa de outros conceitos que estão ali em volta, que é justiça, bem e mal, conhecimento e vários outros. O primeiro passo é a gente entender onde estamos no atual momento. Existe um ditado popular ali que diz que o homem é filho do seu tempo. Eu nem vi. Estamos cercados aí de ideias gerais dominantes que, querendo ou não, nos influenciam o jeito de pensar e de agir. Para a gente se situar, é importante a gente voltar um pouquinho e entender que as bases do pensamento moderno, acho que a gente consegue afirmar isso, é o iluminismo. E o iluminismo, ele se dá quando o homem e a razão viram um centro conhecedor do universo e o centro das medidas do universo. O que isso significa? Significa que a razão toma posto supremo do conhecimento humano. E nem sempre foi assim. Estando nos tempos de hoje, a gente acredita que a gente vem numa evolução contínua aí do passado e chega hoje nessa maravilha que é a razão como centro de tudo. Mas não é bem verdade. São sintomas dessa época, por exemplo, que Michael Oakeshott vai escrever no seu livro Racionalismo na Política. E uma das qualidades do homem dessa época é a de achar que, quando fala sobre política, que todo mundo, se raciocinasse corretamente, teria a mesma conclusão que ele. Claramente isso não é verdade. Todo mundo é diferente e tem as suas paixões ali que influenciam sua forma de pensar de uma maneira completamente diferente umas pessoas das outras. Se a gente voltar à época de Aristóteles, por exemplo, não era assim. A razão ela tinha seu papel importante na formação do conhecimento, mas não era a âncora principal. Aristóteles diz que a fonte do conhecimento é o espanto. O espanto gera conhecimento. Porque com o espanto, por exemplo, o cair de um tronco, ou um barulho, um trovão, um raio, alguma coisa da natureza diferente, o homem primeiro teoriza sobre aquilo que o espantou, chamou a atenção, e só depois a razão tem o papel de testar esse conhecimento. Então a razão era apenas uma etapa desse conhecimento que servia para o teste dessas ideias, dessa teoria já formulada. Quando a razão é parte de um processo, a gente tem duas características bem diferentes, que é o objeto cognoscível e o ser cognoscente, ou seja, o objeto que vai receber essa análise e o ser que vai analisar esse objeto. São duas coisas diferentes. Hoje em dia, como tudo é razão, esses objetos às vezes se confundem. Há filósofos que acham que os acontecimentos estão só na mente. A filosofia ela se transforma em deixando de ter esses dois objetos bem fixos e bem esclarecidos. É claro que isso vai ter várias consequências, e uma delas é a que Oakeshott trouxe para a gente, mas também traz a tolerância, por exemplo, com as outras ideias. Já que a gente não tem certeza se o objeto que a gente viu e está analisando ocorreu ou não, a gente tem que respeitar todas as ideias de uma maneira que qualquer ideia tem o seu valor. Até certo ponto a tolerância é um princípio desejável, mas quando ele passa a, por exemplo, tolerar ideias más ou vícios, isso não é mais desejado pela sociedade e pelos homens. Claro que essa elevação da tolerância como princípio absoluto que a gente tem hoje em dia é um sintoma dessa sociedade que a gente vive, racionalista aí, que tem a razão no meio, como âncora principal, que na minha opinião não está tão correto assim. Vamos voltar um pouquinho aí do iluminismo para a gente entender mais onde a gente se situa.
Eu vou usar aqui para explicar isso para vocês uma divisão feita por um autor que é um padre não muito conhecido, Auguste Etcheverry, que ele divide o mundo em primeiro cosmológico, depois mitológico, divino, natural e racional, da razão, baseado na razão. E ele faz isso num livro chamado Conflito Atual dos Humanismos. Justamente a base dele é esse lugar em que o homem se coloca no mundo. Então, o primeiro lugar que o homem busca conhecimento nessa Etcheverry afirma são os astros. E os astros, existe uma disputa entre filósofos gregos, como Parmênides, por exemplo, que disputam se os astros são cosmo, ordem, ou se são caos. Essa disputa fica muito acirrada, porque ainda que as pessoas desejam acreditar ali num mundo fixo, a nossa percepção ela é passageira, é substancial. Quem consegue organizar bem essas duas visões é Platão, com a história do cavalo. Ele diz que, quando ele fala a palavra cavalo, por exemplo, cada um imagina um cavalo diferente. Eu posso imaginar um cavalo marrom, um cavalo preto, um cavalo branco ou um cavalo com uma perna só. Mas a essência cavalo é uma só. Todo mundo conseguiu imaginar um cavalo. Então essa essência seria fixa e as nossas percepções momentâneas, né? Uma constatação disso é, por exemplo, o conceito de justiça. Quando a gente fala justiça, é um conceito fixo do correto a se fazer. Mas se a gente vê, por exemplo, antigamente que a escravidão era permitida, era legal, a gente vê que melhoramos nesse aspecto, mas que para aquela época, aquilo era o mais próximo que se chegava daquela essência de justiça fixa. É claro ali que, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre o aspecto mitológico, vamos passar para o divino hoje. Deus passa a representar essa moral fixa, tá? A lei divina passa a representar a moral fixa, e abaixo dela ali estariam tanto a natureza quanto a razão humana, como essas percepções transitórias. Ou a natureza não transitória, mas que poderia ser tanto bom quanto má, enquanto a lei divina tinha essa essência boa. Quem pode nos mostrar bem essa passagem do divino para o natural, que assim que o homem deixa de ver o divino como a sua âncora, o conhecimento busca uma outra âncora, tanto ou a natureza ou a razão. O John Locke, quando ele está falando no livro Dois Tratados do Governo Civil, quando ele está falando sobre um indígena e o princípio da propriedade. A resposta que ele quer responder é: se Deus criou todo mundo e todas as coisas, por que tudo não é de todos? E ele diz, citando um indígena, fala: até um indígena que não tem nenhuma noção de direito da propriedade, quando ele come um fruto, ele está exercendo esse direito, esse princípio, porque ninguém mais vai poder comer esse fruto. Então, é justo ou natural que quem deu causa a esse fruto possa comê-lo. Além de representar aí uma defesa da propriedade, desse direito natural, ele está mostrando essa transição do divino para o natural, como o homem passa a se organizar pela natureza. E aí surgem os naturalistas, né? Eles tentam o quê? Não criar leis, mas descobrir essas leis da natureza. Então, é aí que surge esse princípio da propriedade. E é bem diferente de uma lei criada pela razão, por exemplo, direito à saúde. É diferente do princípio da propriedade. Por quê? Porque a propriedade ela existe, o indígena tendo consciência ou não daquilo. Enquanto a saúde, se o homem nada fizer, não existe. A gente precisa cuidar, a gente precisa fazer alguma coisa ativamente para esse direito da saúde existir. É muito mais em razão da fonte do conhecimento. Enquanto o homem justnaturalista ele descobre as leis da natureza, o homem, quando passa a se basear pela razão, pode criar a lei que ele quiser. Isso é bom por esse ponto, porque o homem pode criar a lei que ele quiser, mas ele traz muitas consequências se não prestadas atenção, como a gente costuma ver hoje em dia. Por exemplo, quando a gente fala de direito à saúde, que é uma coisa boa, a gente automaticamente quando o homem cria o direito à saúde, automaticamente a gente está, além de criar esse direito para alguém, criando um dever para outra pessoa. Alguém vai precisar fornecer esse direito para alguém. Ele não é um direito natural, que já existe na natureza. Ele precisa ser criado. Então, o Estado, responsável por esse direito da saúde, por exemplo, vai ser obrigado a forçar alguém a fornecer esse direito.
Uma coisa, um alimento, por exemplo. Todo mundo tem direito à alimentação. Significa que alguém tem o dever de alimentar. Quem explica bem esse tipo de direito é a Simone Weil, no livro O Enraizamento, que ela fala que direitos e deveres são as duas faces da mesma moeda. É aí que a gente está na atualidade. A razão servindo como base do conhecimento. E quando isso acontece na política, o homem pode colocar todos os seus desejos numa lei. É interessante porque os justnaturalistas, prevendo que isso daria errado, eles criam uma diferença entre lei maiúscula e lei minúscula, ou entre lei e legislação, que as leis são justamente esses princípios naturais que existem, enquanto a legislação é uma coisa que é criada na cabeça do homem. Na política, o reflexo disso é o que, pela primeira vez na história, aí, os revolucionários ou alguém que queira mudar a sociedade ativamente, eles têm uma vantagem política. Por quê? Porque eles conseguem criar uma utopia, né, uma ideologia, e a ideologia vem daí, né, essa interpretação pela razão das leis que devem vigorar, e aqueles que enxergam a natureza, as coisas que existem, a natureza humana, que têm o dever agora de provar que aquela utopia não funciona. Então, na política hoje em dia, o que é vendido às pessoas é muito mais essa utopia e as belezas que ela podem trazer, e muito menos a natureza do que acontece, os obstáculos disso. Por exemplo, se eu crio uma lei eu quero acabar com a fome, a fome não vai acabar. Porque a fome é natural. O homem tem que correr atrás, tem que fazer uma coisa ativamente para acabar com a fome. O direito que busca acabar com a fome não vai passar a viger assim que a lei é promulgada. Ela simplesmente serve para um jogo político ou para uma busca política. Mas, quando a gente fala, por exemplo, todo homem é livre, o homem é livre por natureza. É só o homem deixar de obstaculizar, deixar de pôr obstáculos a esse direito natural, que todo homem passa a ser livre. No sentido de não ser mandado de escravos. No sentido da escravidão, por exemplo. Então, entender esses dois conceitos de lei é muito importante hoje em dia para a gente entender quando uma proposta política está baseada numa coisa concreta na natureza humana, por exemplo, ou quando ela é fruto de uma utopia, fruto de uma vontade apenas, que não quer dizer nada, em princípio. Então, essa é uma coisa que a gente tem que se atentar. A disputa política hoje, de uma forma ou de outra, é baseada em ideologias, ou seja, esses princípios de interpretação da razão, que não tem nenhum pé na natureza, nem um pé no divino, que são algumas coisas fixas que podem acontecer. E que vem também a polarização moderna. Por quê? Porque cada grupo político pode criar as leis que quiser e se basear em princípios que ele escolher pela razão. Não há uma disputa mais sobre o que é certo ou errado enquanto existir a lei divina, ou o que é natural ou não enquanto existir a lei natural. Tudo que existe é ideologia. E isso faz com que a disputa política chegue ao nível das palavras, por exemplo. Então vamos pegar, por exemplo, a palavra igualdade. A palavra igualdade ela tem diversas interpretações durante a história, mas automaticamente hoje, quando a gente fala em igualdade, a gente liga a alguma coisa que a gente costumou a chamar de equidade, mas que no direito é transformada em direito formal e direito material. Quando a gente fala em igualdade, a primeira coisa que vem à cabeça e a que fica na mente das pessoas é a igualdade de resultados. Então, o Estado tem que atuar para diminuir as desigualdades sociais. Mas há, por exemplo, na história, outros tipos de igualdade. Por exemplo, a igualdade formal perante a lei. Nesse tipo de igualdade, o Estado ele deve tratar todo mundo como igual. Então, aí vai criar dois tipos de igualdade. Uma buscando resultados e uma buscando a igualdade de tratamento. As duas são inconciliáveis. Por quê? Se você tratar todo mundo igual, os resultados vão ser diferentes. E se você tratar todo mundo... se você quiser resultados iguais, você vai ter que tratar todo mundo diferente. Essa igualdade formal, no imaginário social de hoje, perdeu força.
Porque a ideia geral dominante qual é? A igualdade material, a igualdade de resultados do Estado agir para coibir as desigualdades. De certa forma, a disputa política chega em seu ponto alto quando as pessoas do imaginário social não conseguem mais nem reproduzir aquilo que elas pensam e sentem que é correto. Uma pessoa, por exemplo, que sente que é correta a igualdade formal, não vai conseguir reproduzir mais isso, não vai conseguir colocar em palavras isso, se o que vige é a igualdade material. Faz sentido? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. É por isso que o ponto alto da disputa política é quando as ideias de um grupo passam a se confundir com as ideias gerais vigentes. Tá, agora você vai falar assim, bom, agora você gostou do conteúdo, inscreva no canal. Bom, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem o canal, a gente está começando, é muito importante. Deixamos para trás alguns temas importantes, né? Sobre a idade mitológica, não conversamos, que ela faz parte e explica bem esse imaginário social que a gente e a gente pode falar muito mais sobre os direitos também, dos naturalistas e positivistas aí, baseados na razão. Até mais.